análise concisa vai unir o útil ao agradável, porque eu quero conversar com vocês sobre a versão em HQ de A Revolução dos Bichos e ao mesmo tempo vocês me pediram muito para fazer uma espécie de paralelo com o livro original em si. Então, como eu não sou especialista em quadrinhos para tratar de detalhes e características mais voltadas ao gênero em si do que à história, acredito que um apanhado geral entre os dois seja a solução. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos. Hoje é dia de analisar com vocês finalmente Revolução dos Bichos do George Orwell, tanto em sua versão original quanto a sua adaptação em HQ. Só que antes de começar eu me sinto na obrigação de alertar você que me assiste de que eu não vou seguir por um caminho comum, aquele mais habitual na hora de analisar a Revolução dos Bichos. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos o que eu fiz nas minhas análises concisas de Frankenstein, Drácula, entre outros. Eu busco me afastar um pouco do senso comum e buscar uma nova maneira de refletir acerca da obra. Ou seja, eu não vou fazer uma análise voltada para a simbologia de que quem determinado animal representa ou deixa de representar, porque já tem milhares de conteúdos que tratam a respeito disso e eu não acho legal mais do mesmo se eu não tenho nada a acrescentar. Além disso, respeitando até eu mesma como leitora, a primeira vez que eu pude interpretar essa obra, eu segui por um caminho muito mais filosófico. Então eu quero nutrir esse despertar pessoal. Mas como devemos começar pela sinopse, a Revolução dos Bichos vai contar como é que se deu a revolução de um grupo de animais em uma fazenda, já que eles estavam exaustos em viver em condições precárias de trabalho. Basicamente, eles trabalhavam demais, em péssimas condições e recebiam uma alimentação escassa que pouco dialogava com a necessidade e sangue que eles davam por aquela terra, por aquela fazenda. E instigados pelo porco major, que aqui vai representar Karl Marx, eles decidem de comum acordo que precisam lutar por uma vida mais digna. Mas Stephanie, você não disse que não ia falar quem cada animal representa? Sim, eu disse e eu não vou. Mas é importante você entender quem é o porco major, quem ele representa e o porquê de suas ideias, já que isso vai dialogar no ponto de vista filosófico que eu quero alcançar com vocês. O porco major, ele vai representar uma sociedade igualitária, mais justa, sem divisões sociais. E eu nem gosto de falar comunismo propriamente dito, porque eu acredito que o comunismo, o socialismo, etc., se perdeu muito a partir de más intenções humanas. Inclusive, se me permitem o desabafo, acredito que o comunismo em si é um mito, porque o homem é incapaz de viver por muito tempo em uma sociedade totalmente igualitária e justa. Mas isso é discussão para outro vídeo. Voltando à Revolução dos Bichos, a intenção do porco major era muito boa. Inclusive se deu muito bem por muito tempo, porque por certo período a revolução desses bichos deu certo e eles realmente começaram a viver de maneira igualitária e justa. Só que o homem, ele tem uma necessidade de poder. O homem, ele tem um desejo quase que intrínseco de estar no comando. Como se não houvesse um líder, um comandante, alguma coisa estivesse errada. Então surge um grupo de porcos pós-major que se sentem no direito de encabeçar esse grupo, de orientar. Só que esses porcos acabam transbordando poder ao ponto de se tornarem tão carrascos e ditatoriais quanto os humanos que outrora os controlavam. E isso, de certa maneira, é culpa do major, dos seus pensamentos igualitários? Não, porque assim como Karl Marx, ele teve uma ideia que tinha uma boa intenção, só que ele não previu e não seria capaz de prever o que as pessoas depois dele fariam de suas palavras ou até mesmo as interpretaria. E é por isso que concluímos que comunismo nunca existiu. Beijos. Mas vamos voltar. Observando o quanto esses porcos acabaram se tornando mais do mesmo, ainda que com uma língua diferente, a gente chega à noção de equilíbrio já debatida e refletida por Aristóteles há anos-luz e galáxias. Quando nós vamos estudar a ética aristotélica, sobretudo em sua obra Ética a Nicômaco, nós podemos refletir bastante acerca da noção de
justa medida de equilíbrio, no quanto a ação que existe entre o excesso e a falta é um ambiente de paz. Compreendendo que tudo que é demais faz mal, até mesmo nas palavras do próprio filósofo, um homem que é generoso demais acaba sendo extravagante, esbanjador. Enquanto o homem que é generoso de menos se torna avarento, até mesmo obsessivo, entende? Segundo a filosofia de Aristóteles, principalmente ao que diz respeito à ética, um homem não deve ser nem generoso demais, nem generoso de menos, porque tudo que está em excesso vaza. É o que acontece na Revolução dos Bichos, porque é como se os homens tomassem a dianteira da direita e os porcos representassem a esquerda. Mas ambas as partes, mesmo seguindo ideias diferentes, elas alcançam o mesmo totalitarismo. E o totalitarismo, ao contrário do que muitos falam, até ignorantemente, não é um sistema político exclusivo da esquerda. Nós temos sim totalitarismos de esquerda, como até o regime stalinista, mas nós temos um grande representante do extremo direita, do totalitarismo de direita, que é o nazismo. E sim, o nazismo é de direita. Parem de ser loucos. Muitos enchem a boca para falar que o George Orwell era de direita, que era de esquerda, mas quem analisa a obra de George Orwell como um todo, além de suas críticas ao totalitarismo do regime stalinista, percebe que ele era um crítico de excessos e não alguém que visava somente criticar a direita ou somente criticar a esquerda. E é por isso que, além de achar interessante sim essa interpretação de quem representa o porco, quem representa o cavalo, quem representa o humano, é muito interessante a gente analisar essa obra de um ponto de vista dos excessos. Porque ela fala justamente sobre como não importa a origem se você for acabar da mesma maneira daquilo que você tanto condena. Inclusive, eu acredito que essa interpretação ficou bem clara, até mesmo do ponto de vista da HQ, que aos meus olhos se tornou uma ótima adaptação. Esse não é um livro fácil de adaptar, muito menos de interpretar, porque ele é cheio de detalhes e intenções que, se perdidas ou de certa maneira modificadas, vai fazer com que a própria intenção do livro se perca. Não substituiria o livro pela HQ, mas também não condeno quem quer começar pela HQ, justamente porque acredito que se a história em quadrinho for o suficiente para te dar sede demais, é muito louvável. O importante é ler, o importante é conhecer e o importante é refletir. Quanto aos traços, eu não tenho o que acrescentar, porque eu achei todos muito condizentes e eu absolutamente amei as expressões dos animais, porque elas são muito humanas e tem que ser, porque esses animais simbolizam gestos humanos nossos. Seja como for, foi muito nostálgico revisitar a obra, ainda que o desfecho me fez quebrar em pedacinhos, mas é normal, porque todos os livros de George Orwell parece que foram feitos para nos destruir e lembrar do quanto o mundo é uma merda. Então eu vou deixar o link para vocês aí embaixo no box de informações de compra, não só da versão original quanto da história em quadrinho. Ambas as leituras são extremamente válidas. George Orwell como um todo é um autor muito válido, principalmente para viver em sociedade. Então, se vocês puderem comprar pelo meu link, inclusive vão ajudar muito o canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido fazer um apanhado geral sobre ambas as mídias, ambos os gêneros, tanto a história em si quanto a versão em HQ. Se você já leu o livro, bora conversar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para clicar aí embaixo no gostei, se inscrever para mais. E é isso, muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau.